Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, estou no livro de Mateus, vou pedir para você ficar aqui comigo, ouvir a minha leitura e no final deixe o seu gostei, o seu comentário. Muito obrigado e que Deus abençoe. Mateus 19, sobre o divórcio. Tendo Jesus falado essas palavras, partiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. E grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o colocaram à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e ordenou: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhes responderam: Então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada comete adultério. Os discípulos lhe disseram: Se é essa a condição do homem com respeito à mulher, não convém casar. Mas ele lhes disse: Nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus abençoou as crianças. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixar vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino do céu e dos que são como elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tenho obedecido a tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo estas palavras, o jovem retirou-se triste porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então, Jesus lhe disse: Em verdade, digo a vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Mateus 20, a parábola dos trabalhadores. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha.
Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? E eles lhes responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. E ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. E quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais, e eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: Os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo, ele disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vá embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular e no caminho lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O pedido da mãe de Tiago e João. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou: O que queres? E ela lhe respondeu: Concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que estou para beber? E eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles? Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? E eles lhes disseram: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Glória a Deus, aleluia! Vamos à nossa oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.